Oi, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre tecnologia. Eu vou começar falando aqui, ó, sobre essa belezinha aqui de mamãe, que é o novo iPad Pro, a versão de 2018, que tá muito legal. Vou contar pra vocês como funciona, quanto custa, se substitui um laptop, pra quem que vale a pena e tudo mais. Então, fica ligado aí se você curte esse tipo de vídeo de tecnologia, uma vibe um pouco mais leve, um pouco mais falando sobre como funciona, sem muitos detalhes super técnicos. Já se inscreve no canal, ativa as notificações pra você ficar sabendo sempre que tiver esse tipo de vídeo. Vamos lá! A primeira coisa é que ele mudou totalmente o design. Ele tá agora com essa tela alongada, igual a nova geração dos iPhones, que é muito legal, porque é uma tela que ela não tem botão nenhum, ela é só com o reconhecimento facial e funciona muito bem. Vou falar mais adiante ainda sobre essa funcionalidade aqui no iPad. E ele tem uma coisa muito engraçada, porque agora ele tá meio quadradinho na lateral, mais retinho. Então, à primeira vista, parece que ele tá mais grosso do que o outro iPad Pro, né? A primeira versão. Mas, na verdade, ele tá muito mais fino, é que ele só não é afinado aqui do lado, daí ele dá essa impressão um pouco diferente. Ele é super levinho, super portátil, fácil de levar pra qualquer canto. Eu acho que essa versão tá bem bonita, assim, tá moderna. Esse meu aqui é uma cor chamada cinza espacial, mas existe também a versão prateada, então são duas opções de cor. Comparando o iPad Pro com o primeiro iPad Pro, os tamanhos, como é que é a diferença deles, ó. Vocês vão ver que o tamanho do anterior é maior porque ele tem a borda, porque senão seria muito parecido. E tem a história da finura, que é o que eu disse, que ó, ele tem um desenho que parece que é mais fino, mas na verdade não é. Difícil ver, né? Parece que o anterior é mais fino, mas não é, gente. A Apple garantiu pra mim. É só o design mesmo que dá essa impressão, porque esse aqui é retinho. Agora também sobre peso, nossa, esse aqui é bem mais leve, bem mais gostosinho de segurar, inclusive. Já que estamos aqui, vamos comparar também com o iPad comum, né? Com a versão clássica, com a versão padrão do iPad. Ele até que não parece tão menor, mas na verdade vocês têm que lembrar que toda essa tela aqui não é aproveitada, né? E aqui a tela é inteiriça, ela é alongada. Ele é bem diferente, os propósitos são bem diferentes. Esse aqui é uma coisa mais pra brincar, pra ver notícia, pra, sabe, coisas mais simples, assim, mais de entretenimento. E esse aqui realmente você pode levar pra um novo patamar e trabalhar com ele pra valer. Ó, só pra comparação, aqui tem um MacBook e tem o iPad, pra vocês verem que a tela dele é maior, mas que ele meio que bem assim, fininho e gostosinho igual. Esse aqui, o meu MacBook, ele tem a tela muito fininha, porém, quando você fecha, né, na totalidade, ele quase que é a mesma coisa. É bem parecido. É que esse MacBook também, gente, ele é bem fininho, né? Vamos concordar que é difícil comparar. Mas, ó, o tamanho também é bem próximo. Ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais largo. Agora o peso, vocês não têm uma noção. Isso aqui é muito mais pesado do que isso aqui. Agora, falando um pouquinho da tela, ele tinha tela de retina. Agora ele tem uma tela chamada Liquid Retina. E ela tem altíssima precisão de cores. Ela tem muita qualidade. É um iPad que ele funciona muito bem pra quem vai jogar games, porque os games estão muito bonitos. As fotos estão muito bonitas quando você imprime na tela, e então eu estou bem apaixonada. Bom, vamos falar agora sobre esse reconhecimento facial, né, que eu falei pra vocês, que é o Face ID, que é o mesmo que já está sendo usado em algumas últimas versões do iPhone. Ele é muito preciso, então você, para desbloquear sua tela, você só precisa estar, né, de frente para a câmera dele tá aqui, ó, aqui em cima. Mas o que ele tem de diferente, de novidade e de inovador é o seguinte: o iPad é muitas vezes um acessório que você divide, que você compartilha com a sua namorada, com o seu marido, com os seus filhos. Então você consegue fazer o reconhecimento facial dele de qualquer posição. Se o iPad estiver assim, se o iPad estiver de ponta cabeça, se ele estiver para esse lado, ou se, claro, ele estiver na posição padrão, na posição correta. De qualquer lado que você pegar o iPad, ele vai desbloquear, inclusive esse meio de lateral e tal, porque ele é feito para ser usado, tanto assim, você tá entregando pra uma pessoa, você desbloqueia, ele vai desbloquear, né, então você tá de ponta cabeça, quanto você pode colocar ele com o suporte, que é o teclado, vou falar mais disso daqui a pouco, e você tá trabalhando e você precisa desbloquear com ele assim, ó, paradinho na sua mesa. Todas as formas vão fazer o desbloqueio e vai ser um desbloqueio muito rápido. O Face ID não é só para desbloqueio de tela, ele também funciona para você fazer downloads de algum aplicativo, para você colocar senhas. Isso é muito maravilhoso. Ele vai armazenando todas as senhas. Então, assim, por exemplo, você entrou aqui no Facebook pelo seu celular, você vai logar pela primeira vez no Facebook no seu iPad, você só precisa olhar para a tela e ele vai deixar você fazer esses
desbloqueio. É muito prático, não precisa ficar digitando senhas de novo, sabe? E aí mais um detalhe também que é novidade desse iPad é que você pode fazer o cadastramento de outro rosto, não só do seu. Então, além do seu rosto, né, do dono do iPad, dele o rostinho pra fazer o desbloqueio, se você quiser, por exemplo, colocar o seu filho, sua esposa, assim por diante, você também pode colocar mais uma pessoa. Por causa da câmera nova, dessa câmera, né, que tem essa True Depth, que é essa definição de várias camadas, você consegue também fazer aquele modo retrato, que é aquele modo de foto, que você consegue controlar a intensidade do desfoque, e você também consegue brincar com os animojis, os memojis, que são aqueles animaizinhos que você mexe a boca, ele mexe igual, ou você pode criar uma versãozinha animada da sua pessoa, um bonequinho. Pra ilustrar a diferença da câmera também, né, que agora tem o modo retrato. Então assim vocês podem ver que o fundo não tá muito desfocado, mas se eu vier para o modo retrato, ó, ele desfoca e eu consigo controlar o grau de desfoque pra nada desfocado ou um super blur ali atrás. Esse é um Animoji, pra quem não conhece. Hoje eu tô de coelho. E ele vai se mexendo conforme eu mexo. E tem também esse daqui, que é um emoji que você customiza e faz parecido com você. Vou falar sobre uma das mudanças que eu acho que foram muito boas e uma das minhas favoritas, que é a nova Apple Pencil. A Apple Pencil da outra versão, do iPad Pro anterior, ela tinha uma coisa muito chata que você tinha que conectar aqui embaixo nessa entradinha de carregar pra você carregar a caneta. Só que ficava uma coisa muito não funcional, porque se você quisesse deixar isso aqui em cima da mesa, podia ficar pra fora, alguém podia esbarrar, podia derrubar, enfim, eles resolveram isso de uma forma muito legal, que é o seguinte: agora você simplesmente pega a sua canetinha e você coloca ela aqui, ó, ela tem uma coisa magnética, então ela vai ficar coladinha, né, ela vai ficar bem presinha. Nesse momento que você colocou a caneta, ela faz duas coisas: ela vai emparelhar com o seu iPad, ela vai conectar ali, passar a responder pro iPad, aliás, o iPad vai passar a responder pra caneta, e ela também faz o carregamento, então você não precisa encaixar em nenhum lugar, né, tinha que tirar uma tampinha, encaixar, bem chato. Ela simplesmente assim, ela já tá carregando, né, ela pega a própria energia do iPad. Ficou muito prático, muito fácil de levar também, essa coisa dela acoplar. Eles também fizeram algumas mudanças na caneta, então é bom saber a primeira coisa aqui: se você já tinha uma caneta de uma versão anterior, esquece, amigo, você vai ter que gastar mais R$1.000 e comprar uma nova caneta, porque essa caneta que é a Apple Pencil 2, ela só funciona com esse iPad e vice-versa. A caneta anterior só funciona com a geração antiga de iPad Pro e de iPad também, porque o último iPad que foi lançado, que não é Pro, ele também já tinha acesso à Apple Pencil anterior. Essa caneta, assim, só falando um pouquinho, eu tenho vídeo aqui do iPad Pro da primeira geração, vou deixar linkado pra vocês também, se vocês quiserem ler, comparar, mas ela é uma caneta muito legal pra quem trabalha com desenho ou com alguma profissão de precisão. Pode ser um arquiteto, pode ser até, eu não sei se seria útil na prática, mas tem alguns aplicativos pra médicos, por exemplo, você que tá estudando medicina e quer ali olhar um esqueleto, como é que funciona por dentro, os músculos, etc. Você consegue fazer muito isso com a caneta. Mas ela também é um acessório muito legal para trabalho escolar e para trabalho, para quem precisa fazer anotação, escrever realmente um pouco à mão. Tem essa facilidade, né, de puxar uma setinha, de fazer um desenho e tudo mais. Então, ela tem essas duas funções que são as principais. Tem muita coisa que você não vai usar a caneta, muito aplicativo. A maioria das coisas você não vai usar a caneta, na verdade. E outra novidade da caneta também, eles fizeram um design um pouco diferente, ela tá menorzinha, e agora ela é sensível a um toque aqui em cima, então você consegue usar esse toque para mudar alguma ferramenta. Por exemplo, você tá desenhando, você quer ir da ponta fina para ponta grossa do lápis, então você apertou aqui, a canetinha ela vai responder ali no iPad. É legal também, eu acho que facilita bastante para quem desenha. Mais até do que a caneta, eu acho que pra mim um acessório que, nossa, tem que ter, que faz muita diferença, é o teclado. Ele chama Smart Keyboard Folio, então ao mesmo tempo em que ele é um teclado, ele é também uma pastinha de proteção para o seu iPad. Ele fecha o iPad dos dois lados para proteger. Ele tem os conectores que chamam Smart Connector, que são uns ímãs que são bem potentes, assim, comparado com outras capinhas da Apple mesmo que eu já testei. É a primeira vez que a capinha prende pra valer. E aí você pode fazer, como eu falei, né, deixar ele como uma pastinha, ó, com as duas partes da frente e de trás protegidas, e você pode abrir para usar como um teclado, como um laptop. Daí você vem aqui, ó, encaixou aqui,
a tela fica bem de pé, encaixou aqui mais pra baixo, a tela fica mais deitada, o que é muito útil quando você tá com o iPad numa posição mais baixa, né, que você precisa olhar assim. Então, às vezes você tá na cama, tá no sofá, tá deitada. Gente, eu levo esse iPad pra todo canto da minha casa. Eu vou lavar a louça, eu ponho o iPad passando algum vídeo na Netflix. Então é muito legal que ele tenha essas duas possibilidades. Agora eu vou começar a falar um pouco dos elementos, das novidades que fazem com que ele se aproxime um pouco mais de um computador, né, de um notebook. O primeiro deles ele tem agora um novo tipo de conector. É a primeira vez que a Apple tá usando esse tipo de conector no iPad, né, ela é um conector chamado USB-C. É um USB-Czinho menorzinho, então ele tem duas funções muito bacanas que são: primeiro, você vai usar ele pra ligar o seu iPad na tomada, pra carregar o seu iPad, mas ele também é um cabo muito fácil de você encontrar, de você conectar, por exemplo, numa câmera de fotos. Então agora eu consigo baixar as minhas fotos e vídeos direto no iPad de uma forma bem rápida, muito bacana. E ele poderia ser mais. Aí que tá entrando o nosso primeiro grande problema nessa mudança de usar o iPad como um notebook. A Apple, ela tem algumas limitações que a gente pode dizer que são ideológicas. Não é que ela não é que você não consegue fazer, a Apple não quer que você faça. Então, por exemplo, se eu vier aqui e quiser conectar um aparelhinho para ligar um pendrive, para ligar um drive USB, um drive externo, né, um HD externo, não adianta, não deixa. A Apple não deixa você acessar os arquivos que estão nesse pendrive, a não ser que eles sejam vídeos ou fotos. Então, por exemplo, você tem um PDF que você quer passar para o seu iPad. Pelo USB você não consegue fazer isso. E todos os outros tablets, no momento, eles deixam você fazer isso, né, quando eles têm um USB. E se você tivesse um MacBook, você também conseguiria fazer isso. Então, pra mim, essa é a primeira coisa, assim, que, por favor, Apple, vamos liberar esse acesso aos arquivos, né? Próxima coisa que eu vou falar é do processador, que está muito potente. Eles foram do A10 para o A12, ou seja, A12. É um processador que eles consideram mais potente do que 90% dos computadores que foram vendidos no ano passado. Você comprou um computador no ano passado? Provavelmente esse iPad é mais potente que o seu computador. Olha que loucura, né? Uma coisa tão levinha, tão fininha, tão portátil, tão pequenininha, ser muito potente. O que acontece? Por ele ter toda essa potência, ele funciona muito bem com aplicativos, né, programas mais pesados. Então já foi lançada uma versão do AutoCAD, por exemplo, para quem é arquiteto aí, engenheiro e precisa do AutoCAD. Ele já foi lançado uma versão completa e agora esse ano vai ser lançada uma versão completa do Photoshop, que ainda não existe. Eu uso bastante Photoshop no meu trabalho, então eu estou esperando ansiosamente por essa versão completinha. Hoje em dia o Photoshop, ele tem Photoshop Express, Photoshop Fix, Photoshop Mix, vários aplicativos diferentes para fazer uma coisa só, né? Então eu espero que junte realmente traga essa versão completa, apesar de que ele nunca vai ter o acesso ao mouse. Tudo que você vai fazer, você vai usar o teclado ou vai usar o toque do seu dedo ou a caneta. Então tem esse detalhe também que faz ele ser um pouco diferente de outros notebooks, né? Com esse processador super potente, você consegue ter gráficos e jogos muito incríveis, com muita rapidez. Você consegue também, na edição de vídeos, para quem edita vídeos, você consegue visualizar a edição que você está fazendo em tempo real. Você não precisa exportar um vídeo para ver como é que fica, esperar, etc. Isso é muito legal para quem edita vídeo, inclusive. E uma das minhas coisas favoritas também, que na verdade ela nem é desse iPad específico, já estava acontecendo na versão do iPad que não é Pro anterior, é que você agora consegue ter multitarefas. Você consegue ter o Alt Tab ali e ir de um programa para o outro, de um aplicativo para o outro, consegue dividir a sua tela e usar dois aplicativos ao mesmo tempo, o que é muito sensacional, muito fácil, ajuda muito nessa rotina de trabalho. Por exemplo, você consegue estar com o navegador aberto e o Word, um bloco de notas do outro lado, você consegue fazer coisas ao mesmo tempo, o que é muito bom. Outra coisa bem legal também que você consegue fazer com esse iPad é que você consegue projetar a tela dele num monitor. Então, por exemplo, se você trabalha, né, precisa fazer uma apresentação para uma sala, para mais pessoas, você entra naquela salinha de reunião e você tem ali uma televisão, você consegue projetar o que está no iPad para essa televisão para todo mundo poder ver, ou você pode também duplicar, né, ter duas áreas de trabalho com o iPad. Então, em uma tela você vai ter alguma coisa, na outra tela você vai ter outro aplicativo. Ele permite que você faça isso, que é uma coisa que já acontece, né, nos laptops, nos computadores, mas agora também funciona no iPad. Vamos falar agora, acho que da maior pergunta que eu me fiz desde o primeiro momento em que eu vi o iPad. Dá para substituir um laptop pelo iPad Pro? Eu diria que para algumas pessoas sim, e ele ainda leva essa questão do laptop para um novo grau de portabilidade, porque ele é muito fininho, muito fácil de levar em qualquer lugar, muito
leve, muito gostoso. Não existe no mercado nenhum outro laptop que tenha toda essa leveza, que seja tão portátil como ele, tão potente como ele. Com essa história que eu falei do Alt Tab, que você consegue ser multitarefa, alternar entre as tarefas, com essa história também de você fazer o split da tela, você dividir, usar uma coisa aqui, e também tem uma outra questão que é novidade, que é um dock que é flutuante. É ali um menuzinho com os aplicativos que você mais usa, que você configura, né, coloca o que você quiser. Ele flutua ali por cima, então você consegue toda hora abrir um novo programa de uma forma muito fácil, sem ter que ficar procurando, né, na telinha, assim, na tela de fundo mesmo. Eu acho que essas coisas caminham muito ele para um laptop, fazem ele ir nessa direção, especialmente se você é um usuário mais light, né, se você não vai trabalhar muito com o seu iPad, com o seu notebook. Mas a gente tem sempre que lembrar que o sistema operacional dele é o mesmo do iPhone, é o iOS. Então, por mais que ele tente ir para, né, esse lado do laptop, ele vai ser sempre meio que um grande celularzão. Ele vai ter sempre as limitações e as vantagens do iOS. Então ele tem as vantagens, que são, né, esse toque na tela de abrir programa e puxa pra cá e puxa pra lá, mas ele tem sempre as limitações, que por exemplo você só vai instalar nele programas que na verdade são os aplicativos da Apple Store. Você não consegue entrar num site e baixar rapidinho um programa aqui pra testar, não dá pra fazer isso. Nenhum programa que não seja um aplicativo você não vai instalar, que é o que você pode fazer, por exemplo, se você tiver um MacBook da Apple, né? Você tem essa liberdade de instalar os programas que você baixou, que você quer, né? Você é dono 100% do seu gadget. Na Apple não gosta muito que a gente seja 100% dono, então ela tem umas limitações nesse sentido. Mesmo pra games também, ele é um iPad que funciona muito bem pra games, mas você tá restrito ali aos games da Apple Store, então não tem nenhum game assim, tipo, muito incrível que você, sei lá, tem na sua Steam, que você instala no computador, que você consegue instalar no iPad, a não ser que exista a versão dele para iOS. Resumindo, ele é um acessório muito legal para você ler notícias, usar redes sociais, fazer trabalhos de escola ou apresentações para o seu trabalho, jogar assim alguns jogos que ele também tem. Hoje em dia eu tô reclamando que só os jogos do iOS, mas na verdade a Apple Store tá cheia de jogos bem legais hoje em dia, já tem muita coisa maneira. Ele é também muito legal para você que assiste coisas, que quer assistir YouTube, que quer assistir Netflix. Gente, isso aqui, ó, eu ponho na minha cama ali e assisto vários seriados, é uma delicinha de assistir. Porém, se você tem um workflow, né, se você tem ali uma rotina de trabalho mais intensa, você vai encontrar alguns problemas, assim. Você vai ter algum momento que você vai querer instalar um programa que você não vai conseguir. Mas é isso. Substitui, mas nem tanto. Mas não é igual, entendeu? Substitui, mas não é igual. Então depende um pouco mais da sua rotina, do que você precisa da sua necessidade. Eu acredito que para a maioria dos usuários aqui do Brasil, do mundo, sei lá, ele funciona, ele é bacana. Talvez para trabalho que ele seja um pouquinho mais complicado para algumas pessoas. Vamos falar agora do que vocês perguntam sempre. Preços. Quanto custa? Vou ter que vender um carro ou uma casa? Acho que vai ser uma casa. Então vamos lá. Ele tem duas opções de tamanho. 11 polegadas ou 12.9 polegadas. O meu é o de 12.9 polegadas. Ó o tamanho. Vamos comparar com uma cabeça grande. Gente, eu sou grandona, ó. Ele é bem grandão, mas ao mesmo tempo assim, ele não é pesadão, ele é muito mais leve do que um laptop, enfim. Ele tem a versão prateada e a versão cinza espacial. E tem as capacidades que também vão mudar o preço, né? Se você tiver um que tem 64 GB, 250, 512 ou 1 tera. Gente, isso é uma evolução, gente. 1 tera realmente é para substituir um computador. É novidade esse tamanho, nunca teve esse tamanho de 1 tera em nenhum iPad. E aí, além disso, desses detalhes, também tem um fator que pode deixar um pouco mais caro, que ele também, você consegue colocar o chip de computador, chip de celular nele. Então, você não fica restrito a estar em lugares que tem Wi-Fi. Você vai viajar, precisa ter internet em qualquer canto, ou até leva muito ele para os lugares para trabalhar, você põe o chip do celular. Preços. Começa em R$6.800 aqui no Brasil, né? Então, a versão mais simples, a menor, a com menos espaço e tudo mais. E ele pode chegar a R$16.000. Então, nesse caso, R$16.000, se ele tiver 1 tera e a conectividade do celular que eu falei. E aí, tem uma questão também que faz tudo ficar um pouco mais caro, né? Que você já tá ali, já gastou uma grana, tem que gastar um pouquinho mais, que é o pagamento, você tem que pagar a parte pelo teclado, né? O teclado que veio aqui na sua caixinha. E você também tem que comprar a parte, a caneta. Então, são mais 2 gastos que você vai ter. Tudo vocês encontram os preços bem certinhos no site da Apple Brasil mesmo. Inclusive, se vocês quiserem ver o preço na gringa, que é sempre mais barato, vocês também podem acessar o site da Apple gringa, da Apple americana, por exemplo. O teclado, só por curiosidade, é R$1.350 nessa versão maior, que é do 12.9 polegadas. A caneta custa R$980. Gente, eu sei, essa parte dói nosso coração, realmente é sofrido. Bom, essas foram as minhas
considerações de, sei lá, tô mais de um mês testando, usando, né? Mas não é mais nem teste, já estou adaptando a minha rotina ao iPad Pro novo. Eu realmente estou trocando o meu MacBook por ele, já troquei, né? Às vezes eu preciso de alguma coisinha, daí eu vou ali rapidão, ligo o MacBook, faço o que eu preciso fazer e volto pra ele, mas a minha ideia é realmente parar de usar o MacBook, é fazer essa substituição, porque o iPad Pro tá muito mais rápido, muito mais delicinha. Mas eu também sou uma pessoa que ainda tem o desktop, o computador de desktop, então eu não ficaria só com o iPad. Não sei, estou terminando esse vídeo mais confuso do que comecei, mas espero que vocês tenham gostado das explicações, dessa apresentação, de conhecer um pouquinho mais do iPad Pro. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou fazer questão de responder todas elas. E é isso, se curtiu o vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal. Beijo, até a próxima. Tchau!